Fala, gente. Professor Ed Consul aqui. Galera, tava pensando umas ideias aí e tudo e decidi trazer um assunto, uma ideia aí para exatas como um todo e para todos os pais, pais um, 2, 3, o Enem tá chegando aí e tudo mais, né? Ah, não é uma dica específica de um assunto nem nada assim, sim dos conteúdos de exatas como um todo que envolvem fórmulas e equações, né? Que muita gente acaba entrando em decoreba, tentando memorizar as fórmulas e tudo mais. Algumas situações acontece e se torna útil e prático, mas em outros, às vezes as questões vão te exigir um desenvolvimento maior, uma eloquência maior para trabalhar, né? E daí então eu decidi trazer essa lógica para vocês, tá? Chamada análise dimensional. O que acontece? Às vezes a gente erra uma questão, um exercício, porque errou uma casa depois da vírgula, errou um arredondamento, ou o pior de tudo, errou a unidade da resposta. Então, a análise dimensional, ela trabalha essa questão de entender a unidade que está sendo trabalhada e o raciocínio. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Olha só. Então, como primeiro exemplo, a gente tem aqui a famosa lei geral dos gases, né? Ou a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, né? Aí vamos o básico. Você precisa informar qual é o R, qual é o valor da constante dos gases e as unidades. Então, por enquanto, ainda não é bem uma análise dimensional, mas é um raciocínio inicial para entender. Se eu quero essa variável, eu quero saber as unidades que ela vai trabalhar e futuramente os valores, eu vou isolar ela dentro dessa equação. Então, o que eu faço? Eu tenho o número de mols e a temperatura aqui multiplicando, vou passar dividindo, ó. Então, eu vou ter que pressão vezes volume dividido pelo número de mols vezes temperatura é igual a constante. E daí aonde entra a análise dimensional nesse sentido? Aqui, ó. Troca as variáveis pelas unidades no sistema padrão. Então, pressão em atmosfera, volume em litros, mol em mol, né? E temperatura em Kelvin. Aí a sacada da análise dimensional vem aqui depois, ó. Se eu precisar, vamos supor, ele me deu um volume em ml, mas eu preciso converter em litros. Como eu posso fazer aqui? E coisas assim, né? Ah, a temperatura ele me deu em graus Celsius, mas eu sei, porque eu fiz uma análise básica, que dos gases é em Kelvin, não em graus Celsius. E aí, como eu faço, né? Entre outras, uma outra muito comum, calor sensível, né? O famoso que macete. Como é que eu faço para lembrar, assim como o pai já cobrou o raciocínio básico do calor específico aqui, né? Do calor sensível aqui. E aí? Mesma ideia. Se eu quero descobrir essa variável, é a mesma ideia então. Se eu quero descobrir, né, essa variável, o que eu vou fazer? Vou isolá-la. Então, eu tenho a massa e a variação de temperatura aqui multiplicando, vou passar dividindo. Então, eu vou ter que calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura é igual ao meu calor sensível, calor específico sensível aqui, tá bom? E daí o que eu faço? Eu tiro as variáveis e transformo em unidades. No SI, o calor aqui vai ser em calorias, a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. Então, eu sei as unidades padrões que eu preciso para achar o meu calor específico aqui sensível, tá bom? E daí, claro, se ele me der em joules, eu sei como converter a partir da análise dimensional aqui diretamente. Ou, ele me deu em quilo, mas a resposta é em gramas. Eu também sei como fazer essa alteração pela análise dimensional. Mas o que eu sempre sugiro vocês a começarem a fazer é o quê? A treinar o básico das unidades do sistema SI para treinar, tá? Vamos lá, só mais alguns aí.
O outro comum é o calor latente, né? O famoso Qimala. E eu quero descobrir a unidade, como eu faço a análise do calor latente aqui, né? Então, eu passo a massa que está multiplicando, vou passar dividindo, né? Calor dividido por massa vai me dar o meu calor latente. Tira as variáveis, transforma em unidade, ó, caloria por grama. Beleza? Lembrando que eu não estou falando do calor sensível nem do latente, a matéria em si. Eu estou analisando só as unidades e a fórmula básica dele para mostrar esse raciocínio aqui, tá? Da ideia da análise dimensional, tá bom? Vamos lá para a química, um exemplo muito comum. Eu tenho aqui, dentro lá da matéria de soluções, a famosa concentração, né? Eu tenho ela em dois nichos, a concentração comum e a concentração molar. Quando eu falo de concentração comum, vai ser definido como a massa do soluto dividido pelo volume. Aí tá, lembra? Pega a variável, transforma em unidade. Massa é dada em gramas. Volume aqui vai ser relacionado em litros. Então, a minha concentração comum, meu dado mais comum, vai ser em gramas por litro. Enquanto a concentração molar, o nome já me dá uma dica, ó, molar, mol. Então, a minha concentração molar, ou mais conhecida como molaridade, vai ser o número de mols do soluto dividido pelo volume. Tira a variável, transforma em unidade, ó. Concentração molar é mol por litro. Mas aí agora entra uma ideia básica de análise dimensional que eu quero fazer com vocês, ó. Vamos relacionar elas. Qual a relação entre a concentração comum e a concentração molar? Primeiro eu vou pegar a molar e vou lembrar isso aqui, ó. Já que é número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, eu vou resgatar esse conceito de mol, que é a massa dividido pela massa molar, né? Aí abri um parênteses para a gente olhar as unidades. Qual é a unidade de massa? Grama. E a de massa molar? Grama por mol. Fazendo uma análise dimensional aqui, da variável massa e da variável massa molar, eu vou descobrir a unidade que é do mol. Entendeu? Então, vai lá, ó. Grama dividido por grama por mol. Lembra a regrinha básica? Divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E daí o que acontece? Ó? Grama cancela com grama. E eu chego à conclusão que o mol, a variável mol, a unidade é mol. Eu gosto de falar isso, gente. Mol é mol. E isso é só a primeira parte. Aí vamos lá. Quando eu abro, então, a definição lá na concentração molar do número de mols, que é mol é massa dividido pela massa molar, eu chego nessa observação aqui, ó. O que é essa relação que a gente viu lá? Massa do soluto sobre o volume. É a minha concentração comum. Então, eu consigo substituir e achar uma relação entre concentração comum e concentração molar. Mas o que me interessa mesmo para análise dimensional é olhar o que? As unidades, né? Então, ou seja, se eu quero comprovar realmente que concentração comum dividido pela massa molar tem as mesmas unidades que a concentração molar. Vamos lá? E aí eu peguei daqui, ó. Qual a unidade de massa? Gramas. A unidade de massa molar? Gramas por mol. E unidade de volume? Litros. Eu rearranjei, né? Reorganizei essa unidade da massa molar. O mol subiu, ó. Gramas vezes mol dividido por gramas vezes litro. Aqui é a análise dimensional que a gente fala. Cancelei gramas com grama. Sobrou o quê? Mol por litro, que é a unidade da concentração molar, né? Então, a ideia geral de análise dimensional é isso, é você adaptar as ideias das variáveis com as unidades de acordo com o que você tem e com o que você precisa. O que é legal nessa análise dimensional também é que daí
você tem uma garantia a mais e uma facilidade e que te ajuda a não precisar ficar decorando as equações e todas as fórmulas, até porque são muitas fórmulas. Né? Até porque são muitas fórmulas, são muitas equações para você trabalhar, então é bem complicado. Aí eu gosto de trabalhar nessa lógica em cima da análise dimensional, a utilização das unidades. Eu pessoalmente, eu acho mais prático. Quando eu vou treinar algum exercício, vou resolver algum exercício, e eu sugiro vocês também, eu gosto de fazer duas coisas. Eu sempre procuro começar, até em sala de aula, por exercícios resolvidos, para começar a ter um entendimento geral do assunto e como ele quer que pense, pelo menos para exatas, tá? E depois a ideia das unidades, trabalhar as unidades, né? Beleza? Então, por enquanto é essa dica aí. Até breve.